Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este organizado e promovido pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor de Curitiba, Paraná. Nós sempre gostamos de deixar aqui no início a informação que este estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E as pessoas que quiserem ter acesso ao link, entre no nosso site www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão o caminho para conseguir o link e poderem participar conosco às sextas-feiras, às 19 horas. Todos serão bem-vindos. E também lá no nosso site, as pessoas encontram os playlists dos estudos anteriores, como o estudo da Revista Espírita, e uma variedade de estudos aí, de conteúdo para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Então, nós estamos no estudo 59, né, do ano 2024-25, né? Estamos na parte quarta, no capítulo 2, encerrando praticamente. Hoje vamos encerrar essa primeira parte das perguntas, né? E o capítulo 2, que fala das penas e gozos futuros, né? Hoje nós vamos ver a ressurreição da carne, paraíso, inferno e purgatório, que seriam as últimas perguntas, e depois entraremos na parte da final lá, né? Considerações finais que o Kardec coloca. Esse é um tema bastante interessante, né? Que vem, assim, ressaltar aí a reencarnação, né? Então, primeiro tópico, ressurreição da carne. Questão 1010. Pergunta: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? E os espíritos respondem: como quereríeis que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, estas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam, por isso, à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livre pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Por quê? Não vos enganeis. Esses livres pensadores, o que mais pedem e desejam é crer. Tem como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro. Mas não pode admitir o que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme com a justiça de Deus. Só ela explica o que sem ela é inexplicável. Inexplicável. Como haveis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? E na 1011. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão nesse sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto, mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto,
não vem subverter a religião, como alguns o pretendem. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la, por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figurada, eles se exprimem, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo, muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. A resposta foi dada por São Luís, né? Aí o Kardec faz o comentário, né? Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudesse reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos: oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta os dos animais. Que o indivíduo tem, talvez, em seu corpo moléculas que já pertenceram a homens das primitividades do mundo, e essas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provém possivelmente do corpo de tal outro indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações, como poderia cada uma daqueles corpos reconstruir-se com os mesmos elementos? Eu vendo esse texto, analisando aqui, aí a gente começa a entender um pouquinho as questões dos egípcios, lá dos povos antigos, né? Da embalsamento, né? Eles tinham uma visão assim de reencarnação, partindo dessa ideia deles aí, né? Que aí você teria que deixar o corpo intacto, né? Então, o que eles faziam? Preservavam o corpo, né? Embalsamavam o corpo, colocavam elementos para o corpo se manter. Ele está colocando aqui, porque o corpo decompõe, e quem já teve a oportunidade, como já tive a oportunidade de ver os restos de outra pessoa que encarnou aí há 10, 15 anos, só fica o osso, né? Eu tive a oportunidade de ver que hoje, quando eu tenho familiares, pai, mãe, falecidos, e quando forem colocar outra pessoa no meio do túmulo, né, quem tem aqueles jazidos, se coloca. E aí eles colocam dentro de um saco lá, e só que ossos, as coisas que ficam ali, né? O restante tudo vira nada, né? Então, e aí já os egípcios, esses outros pessoal mais antigos aí, tinha essa ideia aí da embalsamento, né, para manter o corpo intacto. Há aí impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E, então, nada mais do que a BR da razão que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos se dará, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Nesse quadro de julgamento final, porém, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sobre o véu da alegoria,
uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que ele seja instruído a verdadeira significação? Dignem-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhe cabe, por efeito das diferentes provas que lhes cumpre sofrer. E verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é a consequência natural da pluralidade do mundo, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa a ser o único mundo habitado. Você vê, a gente vê isso aí, tem algumas linhas evangélicas que falam que quando a gente morre, desencarna, fica dormindo, né? Inclusive, tem alguns relatos do mundo espiritual que um desses acredita tanto nisso que realmente ficam dormindo por muito tempo, demora para despertar no mundo espiritual, né? Por causa que a mente dele está treinada para isso. E aí, o que eles colocam aqui? Que terá um juízo final e aí ressuscitarão todos esses. Agora, imaginemos assim a Terra, aí, sei lá, habitada aí há 10 mil anos, 15 mil anos, e hoje, naquela época, aqueles povos eram primitivos, não tinha nada. Agora você imagina, tá lá, aí quando vai ter o juízo final, pela teoria deles, vai renascer todo mundo, vai ressurgir, né? Ressurreição, o corpo dele vai voltar no mesmo corpo que era. Agora você imagina, você pegar hoje, nós, com todos os conhecimentos tecnológicos que nós temos, até a nossa fisionomia, e aqueles outros lá totalmente bárbaros, né? Não faz sentido nenhum, né? Quer dizer, puxa, aí vai chegar e, ó, aí o outro lá tá com. Não tem sentido, e o outro aqui todo mais moderno. Não tem nada que a gente pensar racionalmente que isso faça sentido, né? Quantos e quantos milhões de pessoas, né? Bilhões e bilhões, porque quantas pessoas morreram? Não tem sentido nenhum isso. Agora aqui, paraíso, inferno e purgatório. Aqui eu recomendo, assim, as pessoas que queiram estudar bastante esse tema, é um tema, assim, que a gente sempre comenta, o livro Céu e Inferno, gente, é uma obra bem interessante, onde que lá Kardec e os espíritos fica bem claro todas essas questões aí do inferno, explica comparando, né, referente à igreja, referente ao espiritismo. É muito bacana, é uma obra bem interessante de estudar, né? Inclusive depois faz relatos de várias entidades espirituais, né, de vários níveis, né? Desde espíritos medianos, espíritos mais sofredores e de todas as matizes diferentes. Recomendo que a pessoa que quiser aprofundar nessa questão aí, estude lá que vocês vão compreender bem mesmo. Questão 1012. Essa é outra questão bem interessante também, né? Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade e de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, estes são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo que habita. Então, também aqui é interessante, né? Porque ele coloca aqui que não há lugares circunscritos, e muitas vezes aí algumas linhas de pessoas querem colocar lá, sei lá, colônia, não sei o quê, colônia. É meio relativo, porque estão em todos os lugares. Se bem que depois para cá ele vai explicar que ele pode se reunir em lugares determinados, né? Ele faz um item ao Kardec. De acordo, então, com o que vindes dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina?
São simples alegorias. Ó, por toda parte há espíritos ditosos e ditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. É, quando são perfeitos, né? Interessante essa resposta, né? Aí o Kardec comenta, faz um comentário aí sobre aquela questão. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e subscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. 1013. O que se deve entender por purgatório? Por leis físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus os obriga a expiar as vossas faltas. Kardec comenta. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação, até alcançarem a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. 1014. Como você explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenho respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? Resposta. É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias que evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhe não ferir as convicções. Se o espírito dissesse ao muçulmano, sem preocupação, sem precauções oratórias, que Maomé não foi o profeta, seria muito mal acolhido. Ah, concebe-se que assim procedam espíritos que nos queiram instruir. Como, porém, se explica que interrogados acerca de situações em que se achavam alguns espíritos, tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? É interessante que isso foi um tema que nós estávamos estudando ontem, inclusive, né, sobre as questões do nosso estudo da mediunidade, né? E é bem nessa linha, né? Porque agora até a resposta aqui agora vai ser isso, né? Sobre essas questões aí das respostas, né? Quando confiar nas respostas. E olha aqui a resposta que o Espírito fala aqui. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam a parte de suas ideias terrenas. E para dar suas impressões, se serve dos termos que são familiares. Acham no meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Essa é a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como fariam se estivessem encarnados. Inferno você pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosas, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumo dizer que sofres como um danado. Tudo isso são apenas palavras, sempre ditas em sentido figurado.
1015. O que você deve entender por uma alma penar? Uma alma errante, sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. 1016. Em que sentido você deve entender a palavra céu? Julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem a tribulação da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. 17. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, o quinto, céus, etc. O que queriam dizer com isso? Perguntando-lhes que céu habitam, é que formais a ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. Por essas palavras, quarto, quinto, céus. Porém, exprime diferentes graus de purificação. Por conseguinte, você pergunta a um espírito se está no inferno, você está você está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão iria estar no Tártaro. E o Kardec comenta. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos deleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figura, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares, das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas. O céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões: subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje que a ciência demonstrou ser a Terra apenas entre tantos milhões de outros um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação, ele descreveu a constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar no céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao espiritismo dar-lhe tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamo-lo na encarnação
nas vidas corporais ou físicas. Dia 18. Em que sentido você deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas desse mundo e apegados ao bem, aos bens da terra. Os homens com ele não estão. 2019. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? O bem reinará na terra, quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça. Justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral, e praticando a lei de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Esses, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento que se dará, momento cuja chegada apressará todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando, dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos de seus irmãos ainda mais atrasados. Nesse banimento do espírito da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e da vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva. Não descobres a não menos sublime alegoria do pecado original? Considerando desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas, e não pela dos seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai. Portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo centuplo grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutar. Ai, sobretudo,
os egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. E assim encerramos aí, ó, essa parte das perguntas, né, do Livro dos Espíritos. Depois tem as conclusões finais ali, que nós vamos começar semana que vem, que também é muito profunda, né, que vai esclarecer bastante a gente. Mas as questões das perguntas encerra-se aí, né, cara? 1019 é a última pergunta. Então, a partir de agora, está aberta aí as perguntas e os questionamentos aí, a todos. Terminou cedo, então, Pereira? As perguntas hoje. Isso? É assim, porque encerrou, né? Que vamos começar outro tema, né? Para não ficar pensando meio pedaço, então encerramos aí para ficar. Iniciamos semana que vem já nas conclusões. Né? Porque acho que é um assunto, são assuntos assim que não tem muito o que discutir, né? Assim, só vou comentar uma coisa assim para a gente conversar. Que é uma coisa interessante na doutrina espírita, o purgatório e o inferno, que ele discute ali como um estado do encarnado, né? Então, são as situações as quais a gente tem que penar aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Aqui no nosso mundo. Então, pelo que eu entendi, é isso, né? Nossas provas, expiações, tudo aquilo a gente tem que passar aqui para sofrendo e lutando as dificuldades e tudo mais, para a gente vencer as más tendências e tudo mais. Isso seria, então, essas duas questões do purgatório e inferno, não é isso? Então, é porque se a gente estuda, e você também acompanha estudando o livro do Céu e Inferno, se for pela visão da igreja, né? Porque ela não acredita na reencarnação, o purgatório é uma região aonde eles criaram essa aí, porque não existia, né? Que é só o céu e o inferno, né, para não ficar muito pesado, dizer, você vai direto para o inferno, ou você vai para o céu. Então colocou uma região intermediária para pegar uma grande parte das pessoas que não sejam, que ainda não são puras e onde que não são totalmente mal levadas, que ficar no purgatório, uma região onde que ela pode se, digamos assim, ir para o céu, né? É uma oportunidade ali que tem ali no transitório, onde ela vai ficar ali para ir para o céu. É meio confuso da igreja, porque ele coloca numa região depois de morto. Aí já os espíritos daqui vem colocando aqui, o Kardec coloca aqui nessa ideia, que essa ideia desse purgatório, né, seria a volta do mundo terreno, a reencarnação aqui, né? Porque, por exemplo, se você já fosse mais evoluído, você iria para outros mundos melhores e tal. Então, quando você tem necessidade ainda de reencarnar, ele coloca aqui nos textos aqui, dizendo assim que, olha que é o purgatório. E aqui é a nossa vida reencarnado na Terra, né? Porque aqui você tem essa oportunidade que você colocou de espiar seus erros, de aprender, de modificar, né? De você redimir seus erros no trabalhando no bem, tudo para você conseguir evoluir. E é bem interessante e é bem lógico isso, né? Se a gente entender, né? Que aqui realmente seria esse purgatório, né? Não seria uma região pura, perfeita e aí tá aqui onde que a gente tem essa quantidade aqui nos burilarmos. Né? É interessante. Porque, pelo que a gente entende, quando você desencarna, você vai para um outro patamar de evolução, mas não é necessariamente um local, bom, aí não sei, né, de sofrimento igual aqui. Eu acredito que acaba tendo que ter alguma questão para você também sair daquele estado materializado, né? Assim, se você desencarna e você está muito materializado, você passar por uma fase complexa, mas ainda assim não considera purgatório nem inferno, né? Então, se a pessoa desencarna muito materializado, ele vai ter um processo aí, né? Mas mesmo assim, não é essa questão de purgatório e inferno, é um processo, né, se regenerar, sei lá, enfim. Mas é diferente, né? Então, ele coloca ali, o texto deixa bem claro, né? Porque uma ideia nossa que nós colocamos, que até reflete,
fala bastante sobre essa questão de nós criarmos regiões, né? Regiões geográficas lá, tal, não sei o que, tal região. Ele deixa bem claro que isso não, que quando você desencarna, vamos dizer assim, não tem uma coisa evolutiva, ele muda para outra dimensão, seria o termo, né? Dimensão diferente, aonde você está mais livre das questões do mundo terreno, mas você não dá nenhum salto, né? Vamos dizer assim, porque você desencarnou. Apenas você está numa região onde que você, de acordo com o teu grau evolutivo que você já adquiriu, você tem mais ou menos consciência das coisas que acontecem. Por isso que ele coloca ali bem claro ali as questões ali das perguntas que quando você faz com o espírito, ele vai falar de acordo com a situação dele, né? E ele deixa bem claro que essa região aí do céu e inferno pode ser em qualquer lugar. Deixa claro, né, por isso que ele fala, estão em todo lugar próximo de nós, em todo lugar, regiões. E também ele coloca ali que os espíritos, por afinidades, preferem se agrupar, né? E nós sabemos disso, né? Pela experiência que nós temos no grupo mediúnico. É claro que aqueles espíritos, e aquele no mundo terreno, né? Você vê assim que existe sempre aquelas regiões mais, aquelas regiões da cidade onde que prevalece, que as pessoas de afinidades ali, que ligadas ao mal, à droga, não sei o que, se reúnem, né? Por afinidade, e a outra pessoa do bem ali não vai ficar ali próximo. Eles se reúnem de acordo com a afinidade, e assim, por exemplo, os militares têm uma região, outros religiosos outro, tal, e assim, mas sucessivamente de acordo com suas aptidões, seus gostos, seu grau evolutivo. E no mundo espiritual é a mesma coisa, né? Então se reúne, mas não existe assim uma região específica, né? Deixa bem claro isso. Tá, agora deu um nó na minha cabeça aqui. Porque já ouvi em palestras e a gente tem ouvido muito que a gente vai pro limbo, acho que é o limo, e tem que ficar lá para evoluir e tudo mais. E agora, qual a diferença disso tudo? Desse purgatório que é falado aí, desse limbo que a gente vai. Embaralhou tudo aqui agora. Então, é aí que nós temos que tomar cuidado. Não é que a pessoa, às vezes, vai dar uma palestra e vai falar de limbo. Por isso que tem que estudar o que está escrito na doutrina espírita. O que a doutrina espírita mesmo fala, que nós estudamos do começo, depois nós vamos voltar a estudar de novo lá no início das obras, quando fala ali da passagem para o mundo espiritual, que é comum, é normal aí, todos, quando desencarnam, passar por um período de uma certa perturbações. Alguns, essa perturbação pode ser de minutos, horas, e outros de anos, décadas, etc. Aí, se a pessoa está falando, mas em nenhum lugar aqui, na doutrina espírita, estudando, que eu estudo bastante as obras, não fala esse negócio de limbo. Se alguém falou isso aí, eu não sei de onde é que ele tirou. Mas ele fala, sim, desse momento de perturbações. Se você está se referindo a esse limbo com esse momento de perturbação, tudo bem. Alguns, inclusive, nem se sente desencarnado, se sente que está encarnado ainda, fica ali meio vagando. Quer dizer, é um momento de perturbação que existe. Isso também é variável, não existe assim uma regra, né? Nós estudamos já anteriormente aqui no livro dos Espíritos, quando está sobre essa questão. Alguns, como eu disse antes já, pode levar alguns minutos, outros horas, anos, décadas, e assim sucessivamente, de acordo com a necessidade dele, né, de despertar da consciência, da mente dele. Então, aí, às vezes, as pessoas falam algumas coisas assim, mas não trazem as fundamentações dentro da doutrina espírita. Pois é, mas, desculpa, Pereira, mas é assim, aonde eu vi isso foi uma palestra da casa, né, eu acho que é Guilherme o nome dele que deu a palestra, inclusive teve um rapaz que é da casa também, que falou que o próprio Chico Xavier passou por esse lugar e que Nossa Senhora foi que tirou ele dali. Então, agora bagunçou tudo. Como assim? De novo, eu acho que nós temos que aprender a entender assim. Eu gosto de assistir, leio tudo, mas para mim não faz sentido nenhum. De novo, então de onde que tirou isso? Se eu estivesse no lugar, eu perguntava de onde você tirou essa questão, né? Aqui até que passa todo, passou no limbo. De novo, vou dizer que a filosofia espírita diz que nós passamos por um momento de perturbações variáveis de acordo com cada um, né? Então, mas esse negócio aí de limbo, não sei o quê, de purgatório,
É a mesma coisa de falar das questões dos umbrais. Umbrais foi uma palavra que algumas pessoas do movimento espírita, não é do espiritismo, né, do movimento espírita brasileiro, colocam, um dia todo mundo chega e fala, mas todos nós vamos para o purgatório. Purgatório não, para o umbral. Ué, mas por quê? O que eu vou fazer no umbral? Da onde que tirou isso? Onde que tem isso? Não tem lugar nenhum isso. Então, ou nós estudamos outra coisa, ou estudamos a doutrina espírita. Eu prefiro, eu acho muito mais lógico o que está escrito na doutrina espírita, né? E claro também, quando eu estou falando assim, o que eu vou fazer no não é que eu sou aquele, não. A gente vai naquela região, naquele local, aonde nós temos necessidade de acordo com o nosso grau evolutivo. Claro que eu posso passar, desencarnar e estar numa região difícil, que ele coloca aqui. Lembra que no texto mesmo aqui para trás ele coloca sobre essa questão. Que algumas regiões ele sofre ali, fica ali, para ele, se perguntar para ele, eu estou no inferno, porque para ele está sofrendo ali, naquelas regiões ali, né? De acordo com a cidade dele. Então nós temos que tomar cuidado com essas questões assim, né? E quando a gente ouvir as coisas assim, a gente tem que buscar o fundamento disso, porque senão fica muito difícil, né? Mas é complicado, porque se você está frequentando uma casa, você está escutando uma palestra com pessoas, né, que você acredita que saibam o que está te falando. Daí falam isso, que até no dia eu fiquei meio horrorizada, assim, meio amedrontada. E daí depois se escuta outra coisa, assim, a cabeça fica meio bagunçada. Então, mas aí cabe a você decidir. Eu estou mostrando aqui o que está na doutrina espírita. Agora, se você quiser acreditar nele ou não, porque que ele falou. Eu vou dizer para você, uma vez eu vi algumas palestras, e olha, eu gosto do Divaldo, tem palestras, algumas palestras dele que ele fez aí que eu não concordava. E falei claramente para você, eu não concordo, eu acho que ele não tem fundamento isso. Não é porque eu vi que é do fulano, que é do Papa, que é não sei do quê, porque eu vou acreditar. Não, eu não. Por isso que nós estamos estudando, por isso que nós fazemos o curso do Deon, fazemos estudo da revista Espírita, assim, para que a pessoa, quando vê ou ouvir alguma coisa, tem que fazer, mas isso faz sentido? Faz sentido isso para você, né? Isso que nós temos que analisar. Agora, o que eu vou dizer para você? Cabe cada um fazer a sua análise e analisar, né? Mas. Carmen, deixa eu só fazer um comentáriozinho aqui. É que às vezes, por isso que nem o Pereira falou, tem que questionar, sabe? Porque às vezes é que a gente não entendeu o que ele quis dizer, né? Porque, por exemplo, o Guilherme, ele está há bastante tempo na casa, né? As pessoas que estão dando palestra ali realmente têm conhecimento. Então, assim, eu não acredito que ele quis dizer realmente que, por exemplo, todo mundo vai para um limbo, sabe? Então, provavelmente deve ter explicado uma questão específica, né? Mas que não contrapõe essa questão de que é o que a gente aprendeu e o que o Pereira falou, de que tudo depende de cada espírito, de tudo que você passou, do que você fez, então, né, de como você está moralmente, etc., quando você desencarna. E cada um vai ter uma passagem diferente, dependendo do espírito. E é óbvio que ninguém, não é uma regra específica, né? Todo mundo vai para um lugar. Isso não existe mesmo. Até pela própria lógica e raciocínio do espiritismo. Não faz sentido. Então, talvez seja interessante realmente, quando você não concordar com alguma coisa, você questionar, né? Mas não acredito que seja isso exatamente o que ele quis dizer. Ana, eu questionei, até fiquei assustada, eu falei para eles, assustada por saber disso. E daí, o outro rapaz, o menino de óculos, japonesinho, falou, mas até o Chico Xavier passou por um umbral. Todos nós temos que passar. Então, quem sou eu, uma pessoa que estou procurando o estudo, estou procurando entender, vou discutir, vou ficar questionando, entendeu? Daí, é isso, como eu estou estudando, como eu estou tentando entender,
Daí, se eu vejo que tem diferenças que me falam, eu vou tentar entender. É só isso. Não é querer falar mal, não, é só um questionamento para tentar entender o que realmente acontece. Perfeito. E o que você falou aí, tá perfeito o que você falou aí. Que ele falou. Ele está falando de acordo com ele. Agora, a pergunta que tem que falar, assim, talvez, numa próxima encontro, pô, onde que você tirou isso dentro da doutrina espírita? Fundamenta para mim, que eu não consigo encontrar. Por isso que é importante a gente estudar as obras, né? As obras básicas, aquele curso que nós fazemos, é tudo fundamentado em cima do livro dos médios e tal, porque aí a gente vai ter o fundamento da doutrina, porque quando uma pessoa falar alguma coisa assim, a gente sabe questionar, fala, poxa, só você poderia me dizer de onde que você tirou isso? Ah, mas fulano, não, vamos falar dentro da filosofia espírita, dentro da doutrina espírita, né? Porque não existe isso que todo mundo, todo. Não existe. Nós sabemos disso. Isso aí tá, a doutrina espírita deixa bem claro. E para mim faz muito sentido isso, porque uma pessoa mais evoluída, todo mundo tem que ir lá. Não existe uma regra assim. Todo mundo, como eu vou dizer, que a doutrina espírita deixa bem claro que todos nós passamos por momentos de perturbações, todos nós passamos por um período de adaptação, mas não é uma regra que vai ter, humano, existe casos. Aqui no próprio Livro dos Espíritos mesmo fala que, e a gente estudando o céu e o inferno lá também ele coloca, espírito que recém desencarnou, ficou alguns, ele falava que alguns minutos, algumas horas lá, já estavam totalmente lúcidos. Outros já estavam lá há anos e anos e anos e ainda estavam perturbados numa região difícil. Então não existe uma regra assim, todo mundo. E o tema próprio umbral, não sei de onde que tirou isso, porque na própria doutrina espírita não fala do tema umbral, né? Fala de regiões difíceis, regiões mais complicadas, mas não fala da região de umbral, assim. Então, não, mas nós sabemos disso, né? Eu também, quando estava estudando, acontecia muito disso, né? Às vezes eu era o cara que mais perguntava, às vezes era até chato, né? Eu gostava de perguntar mesmo, porque se eu não entendia, por que eu não vou perguntar, né? E muitas coisas a gente demora para a gente compreender mesmo, para a gente assimilar, vamos dizer, né? Porque a gente traz aqueles conceitos da religião que você frequenta, daquilo que você estudou, os católicos, os evangélicos, seja de qual religião que vem, então fica bem enraizado nos nossos conceitos, então às vezes fica meio. Demora um pouquinho para a gente entender pela lógica. Por isso que o Espiritismo é pergunta e resposta e pela lógica, né? Racional, né? Tem que racionalizar se faz sentido ou não. Mais algum questionamento? É, eu achei bem esclarecedor, achei interessante isso que a Carmen colocou, né? Porque a gente vai passando, igual o Pereira acabou de falar também, né? Por diversas denominações religiosas e onde são usados diversos termos, né? Mas aqui deixa isso bem claro, que não existe, achei muito bom saber disso. Não existe um lugar, né? Uma localização absoluta, como Kardec coloca aqui, dos lugares de penas e recompensas, que só existe na imaginação do homem. Então, a gente vai estar conforme a nossa condição, né? Moralmente falando, não sei se intelectualmente também, mas mais moralmente, né? É isso? Procede? Sim, Entendi moralmente certo? principal, mas intelectualmente também influencia, né? Intelectual sim, porque se a pessoa ela conhece as questões, ela, vamos dizer assim, ela não vai para uma determinada região porque ela não aceita também as coisas assim, né? Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que é moralmente falando muito baixo nível moralmente falando. E quando ela chega no mundo espiritual, ela é até alvo dos outros espíritos, aqueles espíritos obsessores que vão utilizar ela para falar, você tem que sofrer lá, que vai escravizar. E já uma pessoa mais intelectualizada que sabe as coisas, ela não vai aceitar isso. Então, ela opõe resistência, né? Então, ela muda também. O intelectual também influencia. Por isso que tem que ter, na evolução nossa, nós temos que ter as duas asas que fala, né?
Você tem que crescer moralmente e intelectualmente para você entender as coisas, por isso que é racional, né? Eu acredito agora porque eu sei, pela razão, isso é certo. Você tem que desenvolver também a parte do intelecto. E alguns espíritos, nós, desenvolvem mais o intelecto e esquecem a moral. Então, aí, é claro que eles são uma região mais diferenciada, porque eles se reúnem e tal, né? Mas todos vão, que nós estudamos na questão anterior, né? Todos eles vão passar por experiências dolorosas, até que ele possa aprender, né? Compreender as questões das leis divinas, né? Pereira, eu, quando escutei isso, eu fiquei muito chateada e fiquei muito amedrontada. E pensei, poxa, se a gente tem o pouco que a gente sabe, a gente acredita que as pessoas, quando vão descansar. Claro que tem que cumprir lá, né? Tem que aprender, tem que desenvolver, mas daí, assim, todo mundo tem que ir. E daí, quando foi falado, ficou muito forte, marcou muito a questão de falar do Chico Xavier, que até ele foi, que foi Maria, que foi pegar ele. Gente, eu não esqueço essa frase. Então, assim, eu prefiro não acreditar nisso. Eu, Carmen, não quero acreditar nisso, porque eu não acho que a gente tem que sofrer tanto assim, que não sei, não consigo acreditar nisso também. Mas foi o que eu ouvi. Ah, sim, tô aqui, a gente não estamos aqui para entrar polemizar também as coisas, que eu não sei o contexto, como foi falado, que nem a Ana falou uma coisa importante. Depende do que ele estava falando, né? Só que às vezes as pessoas não conseguem se expressar de uma maneira adequada e às vezes está querendo referir a alguma determinada situação, né? Algum determinado espírito, aí tudo bem, né? Aí talvez não ficou bem claro, mas e aí as pessoas, por isso que as pessoas às vezes têm que tomar cuidado, assim, até que quando eu mesmo gosto de palestras, né? Não sou muito fã dessas palestras, gosto mais dos estudos, porque às vezes pode acontecer isso, né? Pessoas vêm lá e começam a falar algumas coisas que eu já vi coisas dentro da casa espírita. Eu já vi uma coisa uma vez, uma pessoa falando sobre, acho que até comentei sobre isso, né? Falando sobre aborto. E aí eu fiquei ouvindo aquilo lá assim, que a pessoa que fez isso, que vai para não sei o quê, que vai lá para um tipo de um pau lá. Aí eu fiquei falando assim, poxa, mas se a mulher que tiver aqui, que ela cometeu isso aqui, que ela veio na casa espírita pegar o conselho, ela ouvir isso aqui, ela vai sair correndo, né? Quer dizer, não falou o outro lado, né? Que a pessoa já pode, que é sim realmente uma coisa errada, mas que na própria vida terrena, aqui já pode começar a se recuperar disso, adotando criança, sei lá. Então fica uma coisa meio esquisita. Assim como eu também ouvi uma palestra uma vez na época da Semana Santa, falando de Jesus, que falava de Jesus na cruz da cruz, lá tal. Você olhava aquilo e falava, poxa, mas essa imagem que eu como espírita vou ter de Jesus, né? Eu prefiro ter a imagem de Jesus do amor, né? Jesus nas pregações, tá? No, falando do Sermão da Montanha e falando das coisas boas. As pessoas às vezes criam, porque aquilo que eu falei ali, que nós estamos falando com a Adriana agora, depende muito da formação do que a pessoa veio, né? A religião dela, e às vezes as pessoas vão fazer essas palestras aí e falam algumas coisas assim que pode realmente chocar. Eu senti chocado que nem você, cara. Falo sincero pra você. Uma vez eu falei, puxa, eu vou até parar de assistir, porque eu vi algumas coisas assim que eu não concordava, né? Que eu achava absurda também. Por isso que eu sempre gostei de estudar, né? Aí vamos estudar. É que nem a questão do magnetismo. Quando se falava do magnetismo, eu acho que essa é uma das questões que quando falava tanto mal do magnetismo, que o que fez? Fez com que eu estudasse cada vez mais, né? E aí você vai estudando, você vai aprendendo a ligação do magnetismo com a doutrina espírita. E assim sucessivamente. Eu falei, poxa, não, eu vou estudar, porque isso aqui não está muito claro, né? E aí força a gente a estudar para compreender aquilo. Falei, de onde que tirou isso? Mas realmente, eu te entendo você, cara. Eu também já tive isso, já tive palestras em casas espíritas conhecidas e palestrantes, olha, e chocava a gente. Vai fazer o quê, né? Até peço desculpa por falar, Não, tem que assim, é isso, dar perfeito. nomes, né, e tal, mas é que realmente balançou, realmente eu fiquei chocada
e daí veio totalmente diferente do que foi falado, então, mas que bom que tem o outro lado da história. Mais algum comentário? Eu acho que o tema esse era um tema assim bem. As questões anteriores nós estamos lá a 1009, a 1009 só uma questão que nós estamos aquele dia, e nas anteriores, ela deixava a gente mais com perguntas, porque ela era mais. Questionava mais algumas outras coisas, né? Essa aqui era bem objetiva, né? Então, não abre muito assim, vamos dizer assim, caminho para questionamento diferente, assim. Tudo bem? Quem gostaria de fazer a prece, então, para nós encerrarmos? Ninguém? Prece? Vou fazer, Fazer. Pereira. Opa, Adri. Eu vou fazer, então. Assim, Senhor, chegamos ao final do nosso estudo. Queremos vos agradecer por este momento, por esta oportunidade, Senhor, de estudarmos e abrir as nossas mentes cada vez mais que vamos compreendendo a respeito dessa doutrina maravilhosa e nos dá o direcionamento para melhor vivermos. Agradecemos aos benfeitores espirituais pelo amparo e proteção. Agradecemos aos mentores desta casa e agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui buscando, através do conhecimento, a nossa evolução. Obrigado por este momento, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Assim Que seja. assim seja.